Se você esperava que eu fosse me juntar a esse jogo que você falou tanto em meus sonhos, deixe-me te contar algo. Eu não quero jogar com você! Ok, olhando essa cena agora, você deve pensar, tá, o erro é um vilão, pronto. Mas e se tiver outro lado da moeda? E se o erro for mais que apenas um vilão antagônico e ele tiver realmente seus motivos e que talvez tenham uma justificativa? E se na verdade o erro não for todo esse vilão, ao menos em Underverse? Bem, fique comigo que eu vou te mostrar o outro lado da moeda, o lado de Error Sans. Olha, quem diria que depois de tanto tempo eu tô finalmente aqui com o prometido vídeo do Error que eu prometi há um ano atrás. Bem, muita coisa mudou de lá pra cá, eu inclusive pretendo fazer um reboot do vídeo do Ink, mas agora eu tenho informação bastante para realmente fazer um vídeo do Error, não só falando, nossa, o Error é um Sans aí que destrói tudo. Não, eu tenho bastante coisa para falar e podemos dar uma conversada sobre o Error. Porém, é sobre ele em Underverse, coisas que a Jaque interpretou nele. Ou seja, pode ser que o Error originalmente não seja assim, eu não estou afirmando nada. Mas eu estou explicando o que eu entendi em Underverse. A explicação pode estar errada, mas é o que eu entendi, o que eu interpretei e o que eu vou explicar para vocês, explicar tudo do Error. Mas antes, vamos conversar sobre quem é o Error, ao menos com certeza o que a gente sabe sobre ele. Bem, o Error Sans é um Sans que tem o objetivo de destruir todos os universos alternativos que o Ink tanto ajuda a proteger. O Error tem uma intenção de considerar os universos ou anomalias falhas, por conta que ele simplesmente identifica isso de algum modo como algo que pode ser prejudicial ao multiverso. Isso leva ele a lutas constantes com Ink Sans para decidir o que acontece. Bem, é a luta do poder da criação contra o poder da destruição. Isso que podemos ter certeza sobre o Error. Porém, no universo de Underverse, a gente tem uma narrativa que introduz essa luta, mas traz algo bem peculiar. Bem, e se o Ink e o Error fizessem um acordo? Um acordo de que o Ink não iria criar e o Error também não iria destruir. Como seriam as coisas? Bem, graças a isso podemos ter uma ideia da real face do Error, pelo menos em Underverse, que ele não quer destruir tudo cegamente. Na verdade, ele tem um motivo por trás. Vamos conversar sobre isso. Bem, na verdade, o Error introduzindo agora as habilidades dele. O Error tem a manipulação de linhas e Gaster Blasters completamente distorcidos e bugados, que podem ser fatais. Mas isso todo mundo já tá careca de saber, além de ele ter uma aparência igual a do Sans, pelo menos inicialmente, até a troca de design, que tem a diferença que é bugada, com as cores diferentes, com os avisinhos de erro, mas ele ao menos pode se assemelhar ao Sans original em design e dá pra perceber que ele não é tão distorcido assim. Apenas um pouco. O motivo? Bem, não temos uma história sólida, então não vou falar. Tem sim a história de Help Tales, mas não é confirmado. Enfim, basicamente dizendo agora sobre por que o Error destrói as anomalias. Qual é o objetivo dele? O que ele quer ganhar com isso? Ele só destrói porque ele acha que tem que destruir? Bem, na verdade, o Error não odeia as anomalias só por serem anomalias, considerar erros. Na verdade, ele odeia pelo motivo de que elas podem levar o multiverso ao limite. E quando o multiverso chega ao limite, ele pode entrar em colapso. E isso simplesmente causa diversos distúrbios no multiverso, ao que entendemos, como o que houve em The Truth, na comic, que mesmo sendo considerado um spin-off agora,
conta algumas coisas. Bem, presta atenção no que o Error falou sobre o motivo dele de destruir tudo em Underverse. Eu tenho uma pergunta melhor pra você, Ink. Você acha que o multiverso é infinito igual à sua ignorância? Por exemplo, Ah, imagine que o multiverso é que nem esse caderno de arte estúpido e que as páginas são essas anomalias que chamam de universos alternativos. O que aconteceria quando acabassem as páginas do caderno? Você encheu o multiverso com mundos inúteis, inclusive universos que nem foram finalizados. Eu continuo destruindo um por um, e você continua ajudando a criar mais lixo. Quando o multiverso entrar em colapso, o que você vai fazer? Tudo tem um limite, e o limite para isso é te forçar a parar de intervir. Exatamente. O Error, na verdade, ele não quer que o multiverso chegue ao limite. Exatamente, limite. Ele não se importa de anomalias existirem, por mais que se incomode com elas. Não é uma prioridade destruir anomalias cegamente. Na verdade, o Error só quer impedir um colapso multiversal. Por isso, ele aceitou o acordo tranquilamente. Inclusive, foi quem propôs o acordo, como vimos na animação que a Jaque fez, resumindo The Truth agora de uma forma canônica. O Error, ele não liga de existirem anomalias, por mais que se incomode um pouco com elas. Ele só não quer que tudo chegue ao limite, ou seja, portanto que o multiverso não fique completamente cheio por elas, ele não liga que o Ink fique criando, ele só sabe que o Ink vai continuar. E se ele continuar, uma hora o multiverso vai chegar ao seu limite e vai realmente acontecer algo ruim. Por isso o Error destrói. Ele é o que chamamos de mal necessário, pelo menos em Underverse. E essas são as ideologias dele. É o que ele segue. E é basicamente isso. Porém, algo ocorreu. Ink e Error, como podemos ver em The Truth, eles fizeram o acordo. Error fez aquilo não apenas para o multiverso não chegar ao limite, mas para testar Ink. Porque o Error não fez aquilo na esperança de que ele tivesse sua vitória e as AUs parassem de continuar existindo até o colapso. Porque ele sabia que uma hora ou outra o Ink iria quebrar o acordo, como ele mesmo fala quando está falando sozinho do lado do Fresh. Bem, o que ocorreu então para o acordo ser quebrado? Bem, muito simples. O acordo estava rolando tranquilamente, porém Error não deixava de ter a órbita aberta em Ink, pois ele sabia que o Ink uma hora ou outra iria quebrar, porém estava demorando mais do que o Error esperava. Até que o evento X começou. Error no começo não entendia o evento X, ele achava que era simplesmente o resgate ao Cross para parar ele de destruir as anomalias restantes. Porém, ele percebeu o que era. Ele percebeu que Ink estava, na verdade, criando X-Tail. Não uma AU sobrevivente, mas desde então, uma AU completamente nova e celestial em comparação às outras. Error percebeu aquilo e viu que, na verdade, Ink estava inclusive criando essa AU porque ele não conseguia viver sem criar. Era o único propósito dele. Error percebeu que o Ink tinha ficado louco não fazendo mais AUs e teria que criar algo assim. E logo vendo isso, o Error desfez o acordo, já que o Ink mesmo quebrou ele. Então o Error foi furioso para cima do Ink, para enfim fazer as contas serem pagas, não é mesmo? Mas acabou que o Error não pôde fazer muito e o evento X realmente foi concluído.
Error Sans busca destruir todas as anomalias para o multiverso não chegar ao seu limite, ao menos em Underverse. Isso tudo leva ele a uma luta incessante com Ink, tornando ambos rivais. Error Sans contém as mesmas habilidades do Sans original, ossos e blasters, porém com uma coloração e alguns detalhes diferentes, assim como seu design em si. Error também tem suas habilidades individuais, que são apenas as linhas. Sim, as linhas são as habilidades individuais de Error, e elas não apenas prendem seus usuários ou controlam eles como marionetes, como são o que faz o Error, assim como o Ink, Nightmare e etc., conseguir viajar pelo multiverso, ir em AUs e um monte de coisa. Elas são como o passe VIP do Error, digamos assim, e sem elas o Error meio que fica preso. Elas, digamos que são o pincel do Ink versão Error. Error sofreu um redesign por conta de que Cryon Queen, a criadora oficial dele, queria o colocar em seu projeto. Porém, o seu design era muito parecido com o do Sans original, basicamente idêntico, só que mudando as cores e com alguns detalhes. Então, ela perguntou para Toby se ela podia usá-lo, e Toby disse que sim, porém com algumas diferenças que o fizesse minimamente diferente do Sans original. E, assim como Dino, etc., Error adquiriu algumas diferenças, como seu cachecol, alguns detalhes novos e não sendo mais o Sans original com cores diferentes e bugado. Por isso, o design de Error está diferente em Underverse do que de The Truth, porque em The Truth ele ainda não havia sofrido seu redesign. Error Sans tem fobia de ser tocado. E isso irrita muito ele, principalmente por conta do Fresh, que é todo, vamos me abraçar aqui. O Fresh é todo descontraído, etc. E além disso, o Error não pode apagar o Fresh Sans, por algum motivo. É o único Sans que o Error não pode apagar. Ou seja, digamos que enquanto a Undernovela é algo que o Error mais ama, o Fresh é algo que o Error mais odeia, digamos assim. Ele realmente odeia o Fresh. Bem, eu acho que é basicamente isso. Primeiro eu peço desculpas pela demora para esse vídeo. Eu tô de madrugada, então talvez a minha voz esteja um pouquinho mais baixa, não sei. Eu não sei se tá, eu não achei que ficou. Mas enfim, desculpa pela demora. E, por favor, lembre-se, isso que eu analisei é a minha interpretação, que tem muita chance de estar correta, porque eu peguei basicamente o que o Error falou e expliquei, porém tem uma pequena parcela de chance de também estar errada. E principalmente, esse é o Error em Underverse, por favor, não vem que nem um bando de criança chata que nem argumentou, ao contrário de um monte de pessoa que inclusive estava certa, e só ficou, seu idiota, o que você sabe sobre ele? Bem, o que a Jaque introduziu na interpretação dela sobre o Error de Underverse. Então, por favor, sem treta no comentário, apenas pacífico. Eu amo ler comentários de debates, é realmente muito divertido. Eu li literalmente tudo de comentário no vídeo do Ink. E obrigado por assistir até aqui e até a próxima. E muitos créditos vão ao Pedrox, o TC Dubs e a Jaque. A Jaque porque ela é a criadora de Underverse, o TC Dubs porque ele dublou Underverse e o Pedrox porque ele dublou The Truth. E também a Cryon Queen porque ela meio que criou o Error. Obrigado, agora sim, falou. O que você fez agora, hein, seu idiota? Não é da sua conta, Anomalia 13.